Olha, depois vale até uma matéria aqui, eu vou fazer outro vídeo hoje. Tem uma pessoa que escreveu, falou, pô, você está perseguindo a novela Vale Tudo? Não, gente, é a primeira novela em muitos anos que eu estou assistindo alguns capítulos. E eu estou constrangido com a atuação da Paola Oliveira. Ela já foi a musa aqui do nosso canal Brincalhão aqui, no Jornal dos Feltrinos. E eu vou falar para vocês, eu nunca vi uma caricatura, sabe? A pessoa mexendo na cabeça, rolando, cabeça caída. Gente, aquela garrafa embaixo do braço, dentro de casa, ninguém vai roubar tua garrafa, minha filha. Vai lá no quarto. Tem uma diferença. Olha a Vera Holtz, quando interpretou agora, não é querer perseguir a mulher, mas assim, a novela fundou, gente. Eles estão falando em cortar a novela. E aí eu mostrei já no outro vídeo, mas vale a pena mostrar esse cara, que é um ator, já trabalhou na Fox, fez vários papéis. Como atriz pode afirmar, tá over canastrona. Não tá, Má? Não, é qualquer pessoa. Não, e você entra na internet, vê os comentários, tá todo mundo falando a mesma coisa. Falando, ela virou piada, virou meme. E aí, pela primeira vez que eu lembre, eu tô vendo um crítico que conhece toda a arte da dramaturgia. Não vou dizer que o João Salles é o maior ator de nada, né? Ele é um ator que gosta muito do que faz. E aí ele começou a fazer análises da interpretação da Paola e de outros atores aí, comparando com outras alcoólatras, e começou a ser detonado pela classe artística. Inclusive eles falando, você não tem o direito, que falta de ética criticar outros colegas. Ora, gente, eu sou músico, e se eu for assim uma banda, eu não gosto, e eu tenho bases para falar isso, eu critico a banda, não interessa qual que é. Não interessa se eu sou cancelado ou não. Eu fui assistir aquele show do AC/DC em 1997, no Pacaembu, era um dos últimos shows, o Angus Young estava uma porcaria, errou um monte de nota, eu estou lá, eu estou ouvindo que ele errou, e aí eu fiz uma crítica falando que eles estavam cansados e estava ruim, além da lama que estava o Pacaembu. Nossa, até o locutor da 89 veio falar, esse cara não entende nada, e quem é ele para falar que o Angus Young errou? Sou músico, né? Então vamos ver uns trechinhos aqui. O João está fazendo uma boa produção, está sendo delicado até, e ele tem direito de fazer essas críticas. Ele é um filho do método Stanislavski, 1870 alguma coisa, 1908, 1903, acho que ele morreu, sei lá, não. Esqueci. É final do século XIX, começo do século XX. É um russo, Konstantin Stanislavski, e ele falava sobre a internalização dos personagens, que é aquilo que eu vivo falando. Quando você vê um grande ator, uma grande atriz, Tarcísio Meira nos seus papéis, Tony Ramos nos seus próprios... Essa novela Garota do Momento aí que o Tony Ramos está fazendo é maravilhosa, cara, a atuação dele. Ele só não funciona como vilão, nunca funcionou. Mas você esquece que o cara é ator, você passa a chamar o cara pelo nome, como foi Odete Roitman, como foi a Heleninha, a gente esquecia que era Renato Sorral ou Beatriz Segal. Então vamos lá, pelo menos ele tem base, é bom ver alguém que tem a base fazendo uma crítica, né? Mas está sendo detonado porque não querem, estão falando que ele está sendo antiético, né? E ele está sendo, vamos lá. Paola Oliveira ataca novamente. Novamente, dessa vez dando o pior conselho que um ator pode escutar. Mas ela dá esse conselho através do exemplo. O bêbado é um estado alterado. Então, assim, um estado alterado pode ser alterado de uma maneira para você, de uma maneira para você, de uma maneira para todas as pessoas, de uma maneira diferente. A forma da alteração. Eu posso beber, levantar o copo. Ela falou tudo errado, né? A forma, ou seja, ela está justificando a própria atuação.
posso beber, baixar, eu posso falar mais baixinho, eu posso ficar quietinha, sentada. A forma é essa, né? E assim, a Renata... Veja como ela dá nessa entrevista, e meus amigos atores nunca caiam nessa, de estar presa à forma. Ela tá presa à forma do bêbado. Quando um ator fala em forma tão veemente, você vê que ele está preso muito mais na forma do que no processo interior que levou a alguma coisa que você não precisa ficar preso a ela. Aqui nós temos problemas profundos. Se você for em qualquer escola, qualquer turma do teatro mais amador que tem, esta vai ser a reação do ator mais caricato e menos conectado da sala. Esses atores vão sempre tentar justificar o que eles estão fazendo. Então, meus amigos atores, no dia que o seu trabalho resolver uma crítica, guarde, estude, melhore, jamais se justifique. Tinha uma forma. Agora, se isso é preenchido com alguma coisa, e é isso que a gente está atrás, são das camadas que eu falei aqui, se isso está preenchido... Desculpa, eu vou falar há 29 anos aí cobrindo televisão, né? Desde, não sei, 97, 2007, 2010, 20 e poucos anos aí, 24, né? 23 cobrindo TV. Poucas vezes eu vi uma interpretação tão ruim. Acho que a única que eu compararia seria da Fernanda Lima em Bang Bang. Como está preenchido? Eu vou ficar muito feliz quando as pessoas pararem de ser, fazendo aqui uma analogia da nossa dança dos famosos, quando elas pararem de ser o jurado técnico e forem jurado artístico. Olha o Chico! Meu, Chico, você tá cada vez mais careca, hein? Entende? Porque aí você fica, você vai no afeto. E aqui demonstra um total desentendimento do que é técnica e do que é a arte de atuar e de qualquer arte, pelo visto. Porque a técnica ela só pode ser abandonada quando você transcende a técnica. Para você transcender a técnica, você tem que passar pela técnica. Você não pode pedir pro público dizer assim, não olhe pra minha técnica, por favor. Olhe só para o lado afetivo do que eu tô fazendo. Isso não existe, gente. Quando o Osmar Prado faz o seu alcoólatra, ele não tem que justificar. Quando a Maeve faz as cenas de bêbada do filme, ela não tem que justificar. Quando a Renata faz alcoólatra, ela não tem que justificar. Então, se você está tendo que justificar, se você está se dando esse papel de justificar, saiba, tem-se um problema muito grande. Essa mulher bebeu, caramba, ela tá me causando um desconforto. Ele nem é um personagem desconfortável, ela era em 88, agora ela é também um personagem desconfortável. Então, sabe o que eu quero? Que as pessoas fiquem desconfortáveis mesmo. E aqui, o exemplo de quem vive na bolha, que é o quê? É achar que a galera tá desconfortável por um ótimo trabalho que tá sendo feito, e não desconfortáveis por um péssimo trabalho que tá sendo feito. E aqui, gente, me desculpem a minha forma de falar, eu não tenho como... Você entende? Se não tá se mostrando critério na hora de justificar, eu não tenho como ter critério. Só lembrando que essa entrevista dela no Roda Viva não estava, segundo eu apurei, agendada para agora. Ela é mais uma passada de pano da galera aí, da patota. Aliás, Roda Viva virou um clube da patota mesmo, né? Cada vez piores as perguntas, não tem nenhum confronto, mas foi uma forma aí para ajudar a Paloma a se justificar porque o papel dela... Olha, eu já falei aqui e vou repetir. Quando eu era músico, vou contar a mesma história de novo. Pediram para eu tocar Egberto Gismonti, que é um dos maiores músicos brasileiros de todos os tempos, né? Um cara do instrumental, fez disco com o Naná Vasconcelos, com o Sivuca, um monstro. E tem uma música maravilhosa dele, algum de vocês vai conhecer aqui, chama Palhaço, com piano e sax, ou só piano. E eu nem me atrevi a tocar, porque a pessoa falou, toca, pelo amor de Deus, eu amo, era um casal, nunca esqueço, pelo amor de Deus, a gente ama essa música, a gente casou com essa música na hora que a gente foi trocar aliança. Eu falei, poxa, não consigo tocar isso, não vou me meter a tocar isso. Gente, eu passei um ano todo dia tentando tocar a música, porque eu não queria nem mudar de tom. É fácil, mais fácil você trocar de tom, né? Você joga tudo para dó, é mais fácil tocar. E eu, depois de um ano, eu consegui tocar para esse casal, que eram amigos meus. E nem a música inteira, mas eu consegui tocar até onde eu toquei certinho. Então, eu acho que a Paloma se arriscou demais nesse papel. Ela fala que ela sabia que ia ser criticada, que iam fazer comparação, mas é aquela história. Se você não consegue fazer uma coisa, não se arrisca. Sabe, ela não teve muito tempo. A Paloma foi a quarta, quinta opção para ser a Heleninha. Ninguém queria ela, né? Convidaram, acho que Marina Rui Barbosa, Adriana Esteves, convidaram um monte de gente para ser. Não quis, ninguém quis. Porque sabe, tem senso ali de noção, né? Como fala minha amiga, senso de noção.
E aí, é isso, depois fica justificando, né? Não é tanto assim. Isso que eu mostrei. Vamos lá. Eu adorei o João Salles. Finalmente eu encontrando uma pessoa que entende do que ele está falando, né? É um grande problema que a gente tem hoje dentro da crítica brasileira, é crítico de cinema, crítico de música. Conheci um crítico de música que se orgulhava de não saber absolutamente nada de teoria. Toda semana ele falava e descobria a nova banda do momento que ia arrasar. Essa é a banda do futuro. Nunca deu certo nenhuma banda que ele falou. E eu perguntei para ele uma vez se ele sabia a música, o cara me falou, graças a Deus, não. Então, esse tipo de crítico que a gente tem no Brasil para falar de música. Quando você vai... Quantas pessoas não escrevem no cinema, gente? Sobre cinema. Eu já mostrei aqui o cara que fica tendo orgasmo lá no TikTok, porque quando Paloma entra em cena é uma coisa de ajoelhar. Cara, você não entende porra nenhuma de dramaturgia. Sabe? Cinema, eu já fiz 500 cursos, eu quero falar sobre coisas que eu sei, eu não vou falar de robótica. Sabe? Eu amo cultura, eu amo artes plásticas, por exemplo. Há 10 anos eu não entendia muito de artes plásticas. Hoje eu acho que entendo razoavelmente, porque eu fui estudar forma, pintura, técnica, sombra, luz, fotografia, dentro da pintura. Então eu consigo falar, se eu for assistir uma exposição, eu vou conseguir entender um pouquinho, né? Mas não, uma novela todo mundo pode ser crítico, né? Brasileiro, é que nem fala futebol. Só a última aqui, vai. Um pedido de desculpa em relação às análises que eu tenho feito da Paula Oliveira. Mas fique até o final, que eu vou mostrar como tudo isso se justifica pra mim. Não tem que pegar ninguém, tem que pegar eu. Não, tem que pegar eu, porque sou eu que estou dizendo o texto de verdade, sou eu que estou inteira aqui. Você não pode cortar para fazer um close da bonitinha. Eu sou importante. Mas é muito difícil você não ser irônico quando você se dedica uma vida inteira e admira, a sua infância inteira você admira uma coisa e quando você se dedica a ela, você descobre que ela é profundamente corrompida. E a gente tomou como verdade que certos atores ou atrizes brasileiros são bons, porque assim foi enfiado pra gente, com prêmios, talk shows e coisas do tipo, e a partir do momento que eu mostro pra você, tecnicamente, que talvez essa pessoa não seja tão bom quanto você imagina, isso mexe com toda a nostalgia que você tem das novelas que você assistia com a sua família. Um dos vídeos que mais me incentivou a continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui no canal, eu vou mostrar pra vocês agora. Assim, o que você ouve, o que você curte? Por exemplo, uma garotada nova, você gosta desse som novo, essa garotada nova? Não. Nada? Nada. Não, porque eu vejo que a cultura ali passou voando. Ninguém está fazendo música, estudando música. Então, falou tudo, né, gente? Falou tudo. E assim, a obrigação, como eu disse, ela é uma atriz pública, ela está fazendo um espetáculo público. Eu já fui cobrir muitos anos atrás, eu tenho um ótimo ouvido, né, para piano, desde criança eu descobri isso, né, tanto que eu parei de estudar teoria, não toco bem, eu sou medíocre, mas assim, quem não entende de música, acha que eu toco muito bem, chora, fala, que maravilhoso, mas se um músico me vê tocar, sabe que eu sou medíocre, mas não é minha profissão mais, eu parei de tocar, faz 30 anos que eu deixei de tocar, 40 anos, gente, profissionalmente. Toco de vez em quando em outro evento aí. E eu já fui assistir concerto de música clássica, que eu fui criticado da mesma forma do show do AC/DC. Eu não posso mentir pro meu ouvido só porque eu adoro o AC/DC. Adoro. Mas o Angus Young naquele show errou um monte de nota. E eu já fui assistir concertos de música clássica que eu sabia, foi da OSB, inclusive. A Orquestra Municipal, quando tinha um violino que estava desafinado, não era o Spala, era um outro violino, estava desafinado. No final, eu fui lá falar com o maestro, né, era convidado, e eu todo delicado, gente, muito delicado, perguntei, escuta, não estava um pouquinho semitonado? Ele me olhou assim e falou assim, você viu que na segunda parte não estava? Eu falei, é verdade. Ele falou, porque a gente percebeu. É uma falha, todo mundo falha, gente. Às vezes o cara está com gripe, entope um pouco o ouvido e muda um pouco a percepção dele. Às vezes o violino hoje é 440 Hz, às vezes está em 442. Infelizmente, para eles, eu consigo pegar esse tipo de coisa.
Vale Tudo foi um tiro no pé. Depois Vale... Ela foi atrás do papel, sim, porque ninguém assistia. Não, eu adoro esse DC, né? Tá velhinho o Angus Young, né? Tá muito velhinho. Eu tô falando Paloma, né? É Paola. Desculpa, gente, é o Joe Biden. Vocês têm que acostumar comigo. Paloma Duarte. Eu falei, devo ter falado. Gente, é tudo no improviso aqui, né? O remédio não está fazendo efeito. Antigamente a Globo pedia para fazer laboratório. Eu vou fazer uma justificativa para a Paloma em defesa dela. Ela devia, se ela tivesse mais tempo, gente, foi meio em cima da hora. Se ela tivesse mais tempo, ela teria feito o que chama-se isso aí, laboratório. Teria ido em reuniões muitas do ar, teria conversado com alcoólatras que ainda são alcoólatras em recuperação, com médicos, com enfermeira, com as famílias. Ela não teve muito tempo para compor o personagem, mas foi uma opção dela. A abertura do Angra foi fantástica mesmo. E fora aquela lama que estava, né? Pelo amor de Deus, o Pacaembu estava um nojo. Gente, eu amo Deep Purple. E não tem nenhum guitarrista no mundo, nem John Petrucci, que eu goste mais do que o Steve Morse. O penúltimo show, o último show do Deep Purple que eu fui assistir aqui em São Paulo, o Steve Morse estava uma droga. O Gillan foi dar um agudo, ele começou a tossir, saiu do microfone e foi lá em cima do Marshall, pegou a bombinha. Você está fazendo um trabalho público, gente. Olha, eu estou falando Paloma aqui, pode criticar, pode dar risada. O improviso do canal que faz. Aline Moraes, convidaram a Grazi, convidaram a Marina Rui Barbosa. Eu acho que ela não combina, ela é tão chique, mas tão chique, tão sofisticada que ela não combinaria. Quando o Galhaço fez o esquizofrênico da novela e conviveu com essas pessoas. Foi bem mesmo, foi bem. Daqui para o final da live eu acerto Paloma. É nada, Paola Oliveira. Eu falei Paloma Duarte quantas vezes, gente?